Irmãos, hoje nós vamos ver, à luz da Bíblia Sagrada, sobre a grande tribulação. De acordo com a Bíblia Sagrada, a grande tribulação acontecerá próximo do fim de todas as coisas. A teoria de que a grande tribulação ocorrerá antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para reinar no milênio não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Vamos iniciar lendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, onde lemos assim: Se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Esses versículos nos mostram que Deus dará como pagamento tribulação aos que atribulam os seus servos. Essa tribulação é intencionada para aqueles que atribulam os servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, está escrito que debaixo do altar, diante do trono de Deus, tem almas dos santos, de todos aqueles que morreram em Cristo, e eles estão lá repousando. E estes santos, eles estão orando, estão clamando a Deus, pedindo em oração julgamento e vingança. Vamos ler isto. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de todos os seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. No versículo 10, nós lemos que as almas estão clamando com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Irmãos, esta é a oração dos santos que estão debaixo do altar. O altar está diante do trono de Deus. Quando subiu o incenso com as orações dos santos, começou o evento dessas tribulações. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 12. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Irmãos, cada um desses 7 anjos recebeu uma trombeta para tocar. Depois veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Vamos ler no versículo 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois que o incenso subiu com as orações dos santos, nós vemos assim no versículo 5. O anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes,
relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Irmãos, ao toque das trombetas dos 7 anjos, virá tribulações em resposta às orações dos justos que pediram justiça contra aqueles que os atribulam. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Irmãos, chegará o tempo em que depois da tribulação o sol escurecerá totalmente. Vamos ver isso no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29. Logo depois daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Isso acontecerá depois da grande tribulação. O apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 8, versículo 13, ele diz: E olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. De acordo com este versículo, tem mais 3 ais, porque já foram 4 ais. Continuando, Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 6. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Imagina, meus irmãos, por 5 meses eles experimentarão este tormento. Eles vão querer morrer,
mas a morte fugirá deles. Que tribulação terrível acontecerá em um dos 3 últimos ais que o mundo, especialmente os homens que não têm o selo de Deus, experimentarão. E ainda faltam mais 2 ais. E todas essas coisas ainda não aconteceram no mundo, vão acontecer ainda. Em Mateus, capítulo 24, versículo 21, nós lemos assim: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Nem jamais haverá, porque será o fim, será a última, a grande tribulação que acontecerá muito perto do fim do mundo, muito perto do fim do universo. Vamos ler o resto das tribulações que acontecerá. Apocalipse capítulo 9, versículo 12 ao 21. Passado é já um ai. Eis que depois disto vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas, do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causava dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Irmãos, essa tribulação será muito grave. Pelas 3 pragas morrerão a 1/3 parte dos homens. Hoje, nós temos pouco menos de 8 bilhões de pessoas no mundo. Se essas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, acontecessem em nosso tempo, morreriam a 1/3 parte dos homens, que é pouco menos de 3 bilhões de pessoas. Continuando, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. E vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou,
os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. João viu um livrinho aberto, e a instrução é: vai até o anjo e toma o livro. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Esse livro, irmãos, tem profecias para todos os povos, nações, línguas e reis. As profecias são sobre os eventos mais próximos do fim. A primeira profecia que acontecerá antes de João ter tomado o livrinho aberto será a que está em Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 19, onde lemos assim: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram, mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E concederei às minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Estes são os acontecimentos dos 2 ais. As 2 testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias de sua profecia. Agora, irmãos, imagina, sem chuva, vem a seca e vem a fome, trazendo grandes dificuldades para todos que estão aqui na terra. Imagina quanta tribulação acontecerá no mundo, falta de chuva, as águas se tornarão como sangue, depois virão as pragas, muitas pragas. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. Quando acabar o testemunho das 2 testemunhas, a besta fará guerra contra elas e as vencerá e as matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio,
e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes dizia: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. O segundo ai, irmãos, são as pragas, as tribulações que serão causadas pelas 2 testemunhas de Deus, que serão mortas, assassinadas pela besta. Depois das testemunhas subir ao céu, acontecerá um grande terremoto e morrerá 7.000 pessoas. Versículo 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas e os santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Irmãos, este é o último ai. O tempo quando Deus vingará os que destroem a terra e recompensará os seus servos, os profetas, os santos e aos que temem ao seu nome, a pequenos e a grandes. Os que destroem a terra por conta da imprudência e por conta da rebelião serão todos destruídos naquele tempo. Irmãos, juntando todas estas coisas, podemos imaginar o que significa a palavra grande tribulação. Esta grande tribulação não acontecerá antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também esta grande tribulação não acontecerá no milênio, durante os 1000 anos do reinado de Cristo, mas essas coisas acontecerão no mundo além dos 1000 anos, quando Satanás será solto da prisão. Versículo 19. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. Irmãos, tudo isto acontecerá na terra antes de sua destruição. Irmãos, eu dividi esse assunto em 2 vídeos. A segunda parte está no vídeo 2. Eu vou parar por aqui e depois todos assistam o vídeo 2. Que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir. Amém.